Olá, meu nome é Rafael, esse é o canal Didaticamente e bem-vindos para mais uma aula. Nessa aula a gente vai abordar a respeito de relações e algumas propriedades que elas podem ter, certo? Esse conteúdo ainda é bem básico, a gente ainda está definindo o que são relações, que são uma coisa bem básica da matemática, então ainda do nível talco, certo? Mas não deixa de ser um conteúdo importante. Então vem comigo, qualquer dúvida deixa nos comentários. O material de apoio que está descrito, tudo que eu estou usando aqui, vai estar na descrição, certo? Já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E vamos começar essa aula, que é uma coisa muito importante, certo? Então, como a gente já viu na aula passada, a gente tem que relações é o conjunto R, aonde eu tenho um certo elemento de A, certo? A pertencente a A. E esse A, ele também está relacionado com B, que pertence a A, certo? Quando ele tem uma relação sobre A, que é o tipo de relações que nós vamos abordar para essas propriedades, certo? O que a gente tem é que existe uma certa regra que relaciona A com B, certo? Que leva A até B, necessariamente nessa ordem, certo? E apesar de ter algumas relações que eu posso definir arbitrariamente, colocando os conjuntos 1, 2, 3, 4 neles, e não ter nenhuma regra que relacione eles necessariamente, ainda assim a gente vai tratar das relações que têm regras porque elas são interessantes para nós, certo? Então, apesar de existir conjuntos de relações que são arbitrárias e não existe nenhuma regra que possa relacionar eles, a gente vai tratar os que possuem regras, certo? Então, se eu tenho esse conjunto R, onde eu guardo os pares AB, certo? Para que eu possa estudar algumas propriedades que são interessantes, eu vou definir o conjunto R-1, aonde, onde eu tenho A relacionado com B, certo? A única coisa que eu vou fazer é guardar essa informação de trás para frente. Então, se eu tenho A relacionado com B, eu vou escrever isso no R-1 como B relacionado com A, certo? E eu vou criar uma anotação aonde eu chamo que se o A está relacionado com B, então eu posso escrever essa mesma informação, esse mesmo acontecimento como B relacionado a -1 com A. Essa informação é a mesma. A única coisa que eu fiz foi trocar o B e o A de lugar, certo? Eu girei eles aqui e troquei o sinal do R, certo? É a única coisa que eu fiz. Eu não criei nenhuma relação nova, certo? Isso que é importante frisar. Então, por que isso aqui é interessante? Vocês vão ver um pouco mais para frente, certo? Então, algumas relações, elas podem ter algumas propriedades, certo? Entre elas, a reflexividade, a arreflexividade, a simetria, a antissimetria e a transitividade, certo? E é importante ressaltar que essas propriedades, elas são independentes. Então, o fato dela possuir uma não necessariamente diz que ela possui a outra, certo? Isso é uma coisa importantíssima de ressaltar. Apesar de a gente estar acostumado com relações que possuem três ou quatro, no caso, a igualdade ela possui quatro, né? Ela possui a reflexividade, a simetria, a dissimetria e a transitividade. Muitas relações podem ter nenhuma ou podem ter apenas uma ou dois, certo? Então, isso é uma coisa importante ressaltar. Outra coisa que é importante ressaltar é que existem propriedades condicionais e propriedades universais. Por exemplo, essa aqui, essas duas são propriedades universais, certo? Elas valem para todo elemento, sem nenhuma exceção à regra. Então, se existe um elemento, no caso, o A, elemento A, pertencente ao conjunto A, essa regra tem que ser válida, certo? Agora, nas demais, eu tenho que, para todo A, se acontecer alguma coisa, ou seja, um mecanismo que a gente chama de gatilho, se acontecer um determinado evento, então outra coisa acontece em seguida. Então, essas propriedades elas podem acontecer porque sempre que o gatilho é acionado, no caso, a primeira parte acontece, a segunda acontece também, ou por uma coisa que a gente chama de vacuidade, que é o que eu vou explicar no final, que é nenhum caso dispara o gatilho, no caso, a primeira parcela, certo? Da regra. Então, independente se a segunda acontece ou não, ainda assim
essa condição, essa regra, ainda é válida, certo? Então, todas as demais, elas são condicionais, certo? Isso é uma propriedade, uma coisa importante de a gente ressaltar. Então, explicando a propriedade reflexiva, o que nós temos é que, para todo o elemento de a gente tem que os pares AA, eles pertencem à relação. Então, A está relacionado com A. E vindo aqui embaixo, já, a gente tem que a reflexividade é esse par ordenado AA, ele não pertence a R, certo? Então, nenhum desses pares está em R. E se você for uma pessoa que já acompanhou as regras de não contradição, que eu coloquei já no canal, você sabe que uma coisa não pode acontecer e não acontecer ao mesmo tempo. São eventos distintos, eles são disjuntos. Não existe um caso no universo onde alguma coisa acontece e não acontece ao mesmo tempo. Então, não é possível que essas duas propriedades coexistam ao mesmo tempo, certo? Então, se essa aqui acontece, essa aqui não acontece. E se essa aqui acontece, essa não acontece, certo? Isso é uma coisa importantíssima de ressaltar. Não existe qualquer relação que seja reflexiva e arreflexiva ao mesmo tempo. Porém, uma informação importante é que o contrário não é válido. O que eu quero dizer com isso? O fato de a reflexividade não acontecer não significa, essa seta cortada, não significa que isso aqui aconteça, certo? É possível que ambas sejam negadas. Ou seja, uma propriedade não seja nem reflexiva e nem arreflexiva ao mesmo tempo. Por que isso? Porque para pensar. Se aqui eu tenho que para todo o A pertencente a A, o par AA pertence a R, a única coisa que eu preciso para que ela não seja reflexiva é que apenas um elemento, no caso, existe um A pertencente a A, aonde isso aqui não acontece, certo? Eu vou chamar isso aqui de A1. O A1, certo? Que é um novo elemento. Existe ele dentro desse conjunto e o par A1, A1, ele não está contido na relação. Então, isso aqui já é condição suficiente para que ela não seja reflexiva. Agora, pare pensar comigo. Na arreflexividade, se existe um A2, por exemplo, pertencente a A. Eu só coloquei uma variável diferente para que vocês não se confundam, certo? Mas poderia ser a mesma, já que eu estou falando de uma outra regra, certo? O A2 pertencente a A, eu tenho que o A2, esse par ordenado, ele pertence à relação. Então, como tem uma exceção, isso aqui já não é arreflexivo. Então, é possível que uma propriedade seja reflexiva e ela não seja arreflexiva, ela não seja nenhuma das duas e ela seja apenas arreflexiva. Porém, como eu disse aqui, é impossível que ela seja ambas ao mesmo tempo, certo? Isso é uma coisa muito importante de ressaltar. Agora, passando para as propriedades condicionais, o que nós temos é que sempre que um gatilho, ou seja, uma condição inicial A relacionada com R, no caso da simetria, acontecer, outra coisa vai acontecer ao mesmo tempo, no caso B, relacionado com A. Por que eu digo que isso aqui é um gatilho? Por causa que isso aqui acontece por acaso. Eu tenho uma regra, certo? E o A relaciona com B. Então eu tenho uma ida. Mas nada me garante que isso aqui vai acontecer sempre. Isso aqui não vai acontecer sempre, certo? Pode existir um determinado A, eu vou chamar esse aqui de A3, certo? Existe um A3 pertencente a A, aonde o A ele não se relaciona com, no caso o A3, ele não se relaciona com qualquer outro valor de A. No caso, ele não se relaciona com ninguém. Pode existir isso e ainda assim ser simétrica. Por causa do quê? Essa regra diz que sempre que a primeira parte acontece, a segunda acontece junto. Mas, se para o A3 ele não acontece nunca, então essa regra sempre vai ser válida.
por causa que ele ainda está cumprindo essa regra, certo? Ao mesmo tempo que esse x, ele pode não estar relacionado com A3, certo? Então, essa parte de condicional é importante vocês tomarem um pouco de cuidado, certo? Então, aqui, na parte de simétrica, o que nós temos? Se a gente for observar pela definição que a gente tem de relação, eu tenho que o par AB está em R, certo? E quando uma relação for simétrica, certo? Eu tenho que o par BA também está em R. Vocês não concordam comigo? E essa parte de simétrica, a gente diz isso baseado em os pares já funcionarem, certo? Eu não posso afirmar que uma relação ela é simétrica e tentar ver se isso aqui está acontecendo. Na verdade, isso aqui é uma consequência, certo? Então eu sei que uma relação é simétrica por causa que isso aqui acontece. Então, pela definição que a gente já deu de relação inversa, se eu só trocar esses dois valores, o que eu tenho aqui agora em azul é que o B está relacionado com A pela R menos 1, certo? E o A está relacionado com B, pela R menos 1. Mas espera aí, o AB não está em R e não está em R menos 1? Ao mesmo tempo que BA está em R menos 1, está em R menos 1 aqui embaixo e está em R em cima? Então, se esses dois conjuntos eles possuem os mesmos elementos, então o R é igual a R menos 1, certo? Isso aqui é uma consequência. Então, sempre que uma relação for simétrica, certo? A relação é a mesma coisa do que a relação inversa, certo? Agora, como a gente viu essa questão de relação e relação inversa, a gente vai abordar isso em antissimétrico, certo? Então, sempre que o gatilho do A relacionado com B, por acaso, né? Eu não tenho nenhuma garantia que isso aqui acontece, e esse aqui é a soma, né? É a operação de soma de regras, certo? E B relacionado com A, certo? Lembrando que essas duas coisas são independentes, eu não tenho nenhuma garantia que ambas vão acontecer ao mesmo tempo, certo? É uma coincidência. Necessariamente, o A tem que ser a mesma coisa de B. Então, eles são os mesmos valores, na verdade. O que isso aqui significa? Significa que o único jeito de a ida e a volta acontecer é se for a identidade, certo? Porque eu só substituo o A ou o B, enfim. No caso, isso aqui também seria válido, certo? Então pense comigo. Se eu disse que para que isso aqui aconteça, que no caso isso aqui seria AB, certo? Pertencente a R. E eu tenho que isso aqui, pela relação inversa, é AB, pertencente a R menos 1. E a mesma coisa, só trocando, né? Aqui pertencendo à relação e aqui pertencendo à relação inversa, certo? Se eu tenho que o único jeito disso acontecer é se for o mesmo elemento, então a interseção, no caso R, interseção R menos 1, no caso os elementos compartilhados desses dois conjuntos, o único jeito disso aqui acontecer é se for a identidade. Então pensa comigo. Se por acaso acontecer a ida e a volta, ela necessariamente vai ser identidade. Mas como isso aqui é uma condicional, certo? A identidade não necessariamente vai estar aqui dentro. Então eu posso ter, por exemplo, os valores de 1 até 9, certo? E aqui dentro dessa interseção, ter apenas o par 3, 3, certo? Mas por que apenas o par 3, 3 está aqui? Porque apenas ele está relacionado de ida e volta. Os outros não necessariamente estão aqui dentro, certo? Isso é importante dizer. Por causa que eu não sei se essa relação em específico ela é reflexiva. A única coisa que eu sei é que ela é antissimétrica, certo? Então, se uma identidade está contida na relação, ela está nessa interseção, certo? Ela está aqui dentro, mas não necessariamente todas as identidades vão estar aqui, certo? Agora, na transitividade, o que a gente tem é uma coisa muito específica, é que
Quando A relacionado com B, desse lado aqui, o A vai até B, e ao mesmo tempo, o B vai até o C, certo? No caso, nesse sentido, eu tenho um caminho que é independente, que vai do A até o C, certo? Lembrando, apesar disso aqui parecer muito intuitivo, porque a gente está acostumado com relações transitivas, isso nem sempre acontece, certo? Por causa que o que eu estou dizendo aqui é que existe um caminho direto de A até C. Ele vai aqui, não precisa passar por B. Então, essa parte aqui, ela sempre vai ser verdade quando ela for transitiva. Mas nem sempre isso aqui acontece, certo? Então, quando essas duas coisas acontecer ao mesmo tempo, que é o nosso gatilho, certo? Essa consequência aqui vai ser válida, certo? E como eu sei que essa relação é apenas transitiva, eu não sei se ela é simétrica, eu não posso trocar essa ordem. Eu não posso escrever que A relacionado com B e C relacionado com B implica, no caso, isso aqui. Deixa eu escrever isso aqui um pouco mais para canto, aproveitar o espaço, né? Aqui embaixo. Eu não sei se isso aqui implica que A está relacionado com C. Eu não consigo dizer isso. Porque o que eu tenho é que o A vai até o B e o C vai até o B. Eu não sei se existe um caminho de volta do B até o C, certo? Isso é outra coisa importante de ressaltar, certo? E aqui, por último, nós temos alguns tipos de relações especiais, que é o que nós estamos acostumados, certo? No caso, a relação de equivalência, que a gente lê ela como possui as mesmas propriedades, certo? No caso, quem que é equivalência? Triângulos, congruência entre triângulos é equivalência, por causa que eu tenho dois triângulos que são triângulos diferentes, eles são elementos diferentes em lugares diferentes. Porém, eu vou usar um Ctrl C, certo? E eles estão em lugares diferentes. Então, apesar de ser triângulos idênticos, eles são de triângulos diferentes, certo? O que eu faço com um aqui não acontece no outro. Ao mesmo tempo, elas são simétricas, então, no caso, elas são reflexivas. Então, eles são iguais, um se relaciona com o outro. Simétrica, porque se um se relaciona com um para cá, o outro se relaciona com o outro para cá. E transitivas. Se eu tenho um triângulo aqui, no caso, então, se eu copiar esse triângulo aqui, eu posso arrastar ele para cá, certo? É um triângulo independente. Agora, se eu copiar esse triângulo e colar ele aqui, é o mesmo triângulo. Então, eu estou dizendo que existe um caminho direto que vai daqui até aqui, certo? Nesse caso aqui, a volta também vai porque é simétrico, certo? Então, equivalência, a gente diz que são coisas que têm a mesma propriedade. E outra coisa que nós temos que é equivalência é o resto da divisão. Por exemplo, 1 deixa o mesmo resto do que 3 quando dividido por 2, certo? Então a gente diz que 1 é mod equivalência 2, certo? Por causa que se a gente fizer a diferença entre esses dois números, a diferença deles é divisível por 2. Assim como o que eu tenho aqui, 4 é equivalente a 9 no modo de equivalência 5. Por causa do quê? Por causa que se eu fizer 9 menos 4 vai dar 5. E 5 é divisível por 5. Certo? Então, esses números, eles deixam o mesmo resto. Certo? Então, a gente diz que eles possuem propriedades iguais, apesar de serem elementos diferentes. Certo? E a relação de ordem, a gente tem que ele faz uma certa fila. Ele mostra uma ordenação. Então, por exemplo, maior ou igual. O A maior ou igual a B. O único jeito de o A se relacionar com A, na verdade, o A se relacionar com B e o B relacionar com A, é se isso for o mesmo. Por causa que, ainda assim, a relação de igualdade é satisfeita, certo? Maior ou igual, pelo menos uma delas. Então, o único jeito de ir e voltar é se for A relacionado com A, certo? No caso, A maior ou igual a A. Ela é reflexiva por causa que ela sempre é maior ou igual a si mesma. Antissimétrica porque o único jeito dela ser reflexiva, no caso acontecer isso aqui, na verdade de ir e voltar é se for reflexiva, certo? E transitiva porque se A é maior que B,
e B maior do que C, então o A é maior do que C. E perceba que se eu tenho um elemento H que é maior do que B, eu não sei se o A ele é maior do que o H. Porque note que se eu tenho uma linha aqui, e aqui é o zero, certo? Se o B ele está aqui, eu sei que o A está aqui, porque ele é maior, certo? Só que eu não sei se o H está aqui ou se ele está aqui. Ele pode estar nos dois lugares, ele ainda respeita as regras. Porém, o C necessariamente está para cá do B, ele está para esse lado, porque ele é menor, certo? Então, o A é maior que o C, certo? Só que eu não sei se o H é maior do que o A ou se ele é menor do que o A. Por isso que eu digo que a transitividade não necessariamente é simétrica, certo? Então, como eu tinha dito ali no começo do vídeo, a ideia de vacuidade é que a gente consegue concluir várias coisas por causa que o conjunto é vazio, certo? Então, algumas informações não fazem sentido dentro dele, porque ele não tem elementos. Então, pense da seguinte maneira. A gente define que a relação ela é sobre conjuntos A, cartesiano A, onde A é diferente do vazio, justamente porque se ele fosse vazio, todas as propriedades seriam satisfeitas. Mas isso não tem serventia nenhuma, certo? Então, não existe nenhuma relação que ela leve um elemento daqui e no outro e que ela possua todas, certo? Por causa que a única maneira de fazer isso é por vacuidade. Então, se não tem nenhum elemento aqui, certo? Então, vamos olhar aqui para sempre a gente verificar. Para todo A, o A relaciona com A. Mas se não tem nenhum A, então isso aqui é válido, certo? Essa regra não foi infringida. Se uma regra não é infringida, ela é válida. Então, isso aqui está válido. Ao mesmo tempo que para todo A, isso aqui não acontece. Também é válido, porque nenhum deles infringiu, certo? Ao mesmo tempo que, como não tem nenhum A para relacionar com B, isso aqui é válido, então isso aqui é válido. Ao mesmo tempo, o primeiro aqui é válido, o último, então, é válido. E a transitiva também, por causa que todos os elementos aqui, eles são transitivos. Porque nenhum elemento, ele está relacionado, certo? Não tem nenhum elemento para relacionar, então todas essas regras são válidas. Então, a ideia de vacuidade é justamente que todas as coisas são verdadeiras porque não tem qualquer elemento que a gente possa comparar e verificar se acontece ou não, certo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. De novo, o material de apoio vai estar na descrição. Um ótimo estudo a todos. Não esqueça de deixar o like antes de sair, se inscrever no canal para não perder nenhuma notificação e ativar o sininho também, por favor. Compartilhe com alguém para você ajudar a espalhar o trabalho e ajudar mais pessoas a aprenderem. Um ótimo descanso a todos e tchau, tchau.